Em 1991, um homem chamado John Hennessy fundou a Hennessy Performance, e de lá para cá, mais de 10 mil veículos já foram modificados por essa preparadora. Todos esses veículos possuem algumas coisas em comum, e uma em especial é que nenhum deles é 100% original da Hennessy. Só que isso mudou em 2020, com a chegada da hipermáquina Venom F5. O F5 é uma referência a uma categoria da tabela Fujita, a qual foi criada para demonstrar o potencial de danos de um tornado no planeta Terra. A F5 é a classificação máxima dessa tabela, com ventos ultrapassando a barreira dos 500, a mesma barreira que o Venom F5 foi desenvolvido para quebrar. Mas será que ele tem potencial para isso? É o que esse vídeo vai te mostrar agora. Deixa o gostei, se acomoda, roda. Você que gosta de mexer no seu carro, na sua moto, bicicleta ou qualquer outra coisa, eu te recomendo a maleta de ferramentas da Stanley. São 110 peças de qualidade que atenderão perfeitamente às suas necessidades. O link para conferir é o primeiro na descrição. Eu já deixei bem claro com os meus vídeos o potencial absurdo da Hennessy Performance, e na minha opinião essa é a preparadora mais fora de série da história. Mas o veneno F5 foi além de qualquer coisa que ela já havia produzido. É sempre bom lembrar dele. Quando a decisão de conceber uma criação 100% original foi tomada, a Hennessy já vinha de uma excelente experiência com o Venom GT de 1.200 cavalos. Foi com esse hipercarro que ela quebrou pela primeira vez a barreira dos 400, atingindo 435 km/h em 2014. Talvez com um pouco mais de esforço e mais potência, ela poderia alcançar os 500 com esse mesmo monstro, mas o irmão mais novo do GT já estava nos seus planos. E assim aconteceu. O F5 não foi o seu primeiro hiper esportivo a ser destinado a uma missão tão insana. E obviamente que a Hennessy sabia no que estava se metendo ao fazer esse anúncio aí. Bom, vamos descobrir se esse monstro possui poder suficiente para isso. Quando eu falo que o F5 é 100% original, não é brincadeira. Diferentemente do Venom GT, o bloco do seu motor não foi emprestado da Chevrolet, mas sim foi desenvolvido pela própria Hennessy. Ele se trata de um V8 de 6.6 litros, alimentado por 2 turbos compressores. E com essa configuração ele entrega 1.817 cavalos e 165 kgfm de torque máximo, suficientes para levar os 1.360 kg do F5 do 0 ao 100 em 2,6 segundos. Toda essa força é transferida diretamente para as rodas traseiras, por meio de uma transmissão automatizada de embreagem única de 7 marchas. Holman Formula 1 car, and of course he wants to... Mas como já sabemos, tudo que corre precisa parar. O sistema de freio escolhido para equipar essa mega máquina foi feito com o já conhecido carbono cerâmica. E alguns fatos curiosos. O carbono foi usado em um freio pela primeira vez em 1969. Na ocasião, era o sistema de freio que equipava o avião supersônico Concorde. Já a união com a cerâmica ocorreu 10 anos depois, em 1979, e foi testado em carros de corrida. Para você entender a união entre esses dois materiais, você pode pensar na união entre o ferro e o concreto em uma coluna, sendo o ferro a fibra de carbono e o concreto a cerâmica. E só para esclarecer, quando se fala cerâmica, não necessariamente refere-se ao material que compõe os pisos da sua casa. A definição de cerâmica, na verdade, é qualquer material inorgânico não metálico, duro e resistente à compressão, porém pouco resistente à tração e ao corte por molde. Mas acima de tudo, são materiais capazes de resistir a altíssimas temperaturas, entre 1000 e 1600 graus Celsius. Ou seja, são materiais ideais para a composição de um freio. E falando neles, as pinças do F5 são de 6 e 4 pistões, e os discos são todos de 390 mm. E por fim, chegamos nela. Neste caso tão importante quanto o sistema de freio e o sistema mecânico.
Normalmente nós vemos em carros hiperesportivos a presença de sistemas aeroativos, mas a Hennessy decidiu não implementá-los no F5. Ao invés disso, ela projetou seu corpo para gerar força descendente e cortar o ar da melhor forma possível para reduzir a força de arrasto. Se você reparar nessa entrada central, ela culmina na parte superior da dianteira, criando desta forma um vácuo perfeito para o ar fluir. Já as entradas das laterais redirecionam o ar diretamente para os freios dianteiros, influenciando no resfriamento deles. Sem dúvidas foi um desenho bem projetado de ponta a ponta. Mas aqui nós chegamos na questão final. Será que o Veneno F5 se tornará o próximo carro mais veloz do planeta? Bom, em um teste realizado no início do ano passado, esse monstro atingiu os 437 km por hora. São 63 km abaixo do objetivo, mas foi um sinal claro do seu potencial. Então eu diria que a resposta é sim. Ele se tornará o carro mais veloz do planeta, assim que for levado ao seu limite em um outro teste. Mas a pergunta que eu faria seria a seguinte: caso o F5 se torne o carro mais veloz dentre todos, quanto tempo ele se manterá nesse posto? Seja qual for a resposta, uma coisa é fato. Mais uma vez a pequena gigante do Texas demonstrou seu potencial absurdo. E se gostou desse vídeo, deixa o gostei, a sua opinião sobre ele ou uma sugestão para um vídeo futuro. É isso, meu bom, e a gente se vê em breve.